bem com vocês? Olha só, hoje nós daremos continuidade falando sobre a questão econômica da Europa Centro-Oriental. Lembrando que já falamos na aula anterior que nós faríamos sim uma divisão, né? Falamos na aula passada sobre a parte oriental, falaremos hoje sobre a parte central e também sobre a Península Balcânica. Gente, é importante a gente lembrar que nós estamos se estendendo em relação a essa economia da Europa Centro-Oriental, porque são muitos países. Esses países eram pertencentes à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, na verdade, esses países eles acabaram bem diferentes de países que eram capitalistas dentro da Europa. Então a gente tem todo um cuidado, né, ao trabalhar com a economia desses países, até porque divergem das demais regionalizações da Europa. Bom, então vamos trabalhar? Então, novamente falando, só para ficar bem claro, né, nós estamos trabalhando com a economia da Europa Centro-Oriental. Já vimos a questão da Europa Oriental nessa subdivisão e agora estaremos trabalhando com os países da Europa Central, tá? Então vamos falar sobre a economia da República Tcheca. Já de cara é importante a gente saber que depois da Rússia é a melhor economia dessa área. A sua indústria ela é baseada em siderurgias, tá? Automaticamente trabalham com automóveis, trabalham também com bebidas e trabalham com cristais. O país mantém uma agricultura totalmente baseada na produção de trigo. Lembrem sempre que esses países mais frios estão voltados para o trigo. E principalmente a produção desse trigo é toda para exportação, tá bom? A moeda que circula, né, na República Tcheca é a coroa tcheca. Quando nós observamos a questão da urbanização, a gente pode entender que é o reflexo, né, dos setores de indústria secundário e também em relação ao reflexo do setor terciário que envolve a economia desse país. Passemos então à Eslováquia. Gente, a economia da Eslováquia, a agricultura, ela não tem uma grande representação, né, de domínio nacional. Na verdade, a cultura que domina também é a cultura, né, do trigo. Eles ainda destacam a questão da cevada, da aveia, do milho e do centeio. Tem também ainda a beterraba. Lembra que toda essa região a gente tem aquele trabalho com o açúcar da beterraba, tá? Trabalham também com a batata, trabalham com o linho, o tabaco e trabalham com algum tipo de fruto e também algum tipo de legume. Uma curiosidade aí que talvez vocês não saibam é que antigamente a Eslováquia, a República Tcheca, era um único país que se chamava Tchecoslováquia, ok? E posteriormente essa separação, tá? Somente a partir da segunda metade do século XX que a Eslováquia investiu na questão da indústria. E como não é novidade, né, toda a parte voltada para essa região sempre estará investindo na questão de maquinários, né, na questão que a gente chama, né, de maquinário pesado, né, e principalmente investindo na produção do aço. É claro que essa questão da industrialização da Eslováquia, na verdade, ele era bem mais forte na época que ainda era, né, um único país, né, a Tchecoslováquia. Posteriormente, a Guerra Fria, após o final do socialismo, esse setor enfraqueceu bastante. Na verdade, acabam investindo realmente na manufatura em relação a plantios. E fora esse setor, eles trabalham ainda com a questão de cerâmica, produtos químicos, derivados de petróleo, aço, tecidos, bom, e assim por diante.
Passemos então para outro país. Quero falar sobre a economia da Hungria. Ela tem uma economia que eu poderia dizer que é de porte médio, tá? Possui uma abertura totalmente estrutural e política desde 2004 e participa da União Europeia. E, tal qual outras economias lá do leste europeu, fez também uma transição de economia centralizada e planificada para uma economia de mercado nos anos de 1990. Na verdade, gente, a Hungria já teve uma economia tão pobre que as pessoas viviam abaixo do nível de subsistência, tá? Mas a partir do século XXI aí, com uma nova forma de governo e mediante essa situação que eu coloquei sobre a União Europeia, na verdade as suas empresas que eram estatais começaram a ser privatizadas, né? E começaram a ter redução, né, de gastos sociais. E, bom, dessa forma, eles passaram a atrair muitos investimentos de outros países, investimentos estrangeiros, e com isso eles conseguiram melhorar bem a sua qualidade de vida. O forte desse país é a sua agricultura, em torno de 58%, tá, do seu PIB, e o turismo. Esse turismo atrai bastante pessoas e tem uma grande importância também para o PIB da Hungria. Sobre a Romênia, eu posso dizer que ela entrou, né, para a União Europeia no ano de 2007. Ela teve uma transição do regime comunista de 1989. Ela passou por uma transição muito difícil, né, do sistema socialista para o sistema capitalista. Isso ocorreu porque ela não tinha nenhum tipo de países, né, que poderiam investir nessa transição. Na verdade, todo tipo de produção que a Romênia produzia, a gente pode dizer que era uma produção inadequada, né? Era uma produção obsoleta, e com isso o país sofreu bastante. Posteriormente, a Romênia começou a investir na indústria de equipamentos, né, de maquinários, metalurgia, e aí sim eles começaram a caminhar, né, começaram a ter um aumento em relação à sua economia, principalmente voltado para exportações para a União Europeia, tá? É importante a gente saber que eles investem em torno de 28% também em agricultura, mas, na verdade, esse tipo de atividade representa apenas 4% do PIB do país. Eu gostaria agora que vocês estivessem analisando esse gráfico que, apesar dele estar no livro de vocês, eu fiz questão de fazer uma fotografia dele e colocar aqui para que vocês pudessem estar dando uma olhada em relação aos dados socioeconômicos, tá? Aí eu coloquei os 5 países, tá? No setor de agricultura, indústria, serviços, o PIB em bilhões de dólares em 2017, o PIB per capita e taxa de desemprego e também o índice de desenvolvimento humano de cada país. Obviamente vocês irão observar que eles estão praticamente aí quase que na mesma igualdade, dando destaque um pouquinho para a República Tcheca, tá? Em relação ao IDH. Beleza? Dá uma olhadinha depois no livro de vocês, que isso é muito importante. Passemos agora então para a terceira subdivisão, sub-região, né, dentro da Europa Centro-Oriental. Bom, em relação a países da Península Balcânica, eu começarei falando sobre a Albânia. Na verdade, a Albânia mantinha uma relação comercial muito intensa com a Grécia, e isso fez com que a Albânia ficasse ou passasse, né, por uma crise que acabou assolando o país e transformando a Albânia em um dos países mais pobres da Europa.
eles têm enfrentado muitas dificuldades, bem maiores que os seus vizinhos dos Balcãs, principalmente em relação à modernização à sua economia. Nos últimos anos, o crescimento macroeconômico se situou em média de 5% ao ano, e a inflação tem permanecido estável. Eu posso dizer que o contingente, ou seja, a maior parte da concentração populacional albânia está voltada totalmente para a agricultura e, na verdade, mesmo assim, essa atividade representa menos de 1/4 do PIB que eles produzem. Isso porque a maior parte do que eles produzem está totalmente voltado para a sua subsistência. A Albânia é um dos países que surgiu após a antiga dissolução, da Iugoslávia. Gente, é importante a gente lembrar que eles passaram por um conflito, passaram por guerras internas, e isso afastou os investidores. Com isso, eles têm uma infraestrutura totalmente desestruturada, o que leva economicamente um alto índice de desemprego, tendo uma renda per capita muito baixa, pois a maior parte da sua população trabalha em setor primário. A par da Macedônia do Norte, a Bósnia e Herzegovina era a mais pobre das repúblicas da antiga Iugoslávia. Até hoje, o governo dessas regiões tentam implementar um tipo de reforma política e, na verdade, seria um tipo de reforma de transição do socialismo para o capitalismo. E não diferente dos demais países desse leste europeu, há uma recusa de investidores, principalmente em relação a esses países. O que eu destaco, então, em relação à economia deles é a questão da agropecuária, em torno de 40% do seu território, sendo que 18% da mão de obra estão ocupados em atividades desse setor, no caso da pecuária e da agricultura. Não diferente dos demais, sempre o cultivo do trigo, do milho, também de frutas e legumes. Sobre a Croácia, eu posso dizer que a economia baseia-se fundamentalmente em serviços variados e também na indústria, principalmente no setor químico, no setor naval e também no setor metal mecânico. É claro também que o turismo aí passa a ser uma grande fonte de receitas. A Croácia também ela é resultante da dissolução da antiga Iugoslávia, mas o seu setor agrícola, diferente dos demais, é o de menor relevância. Na verdade, eles trabalham aí em torno de 3% de PIB, voltado para essa questão do setor primário. E conforme eu falei no início aí, a maior parte do setor de serviços está concentrado, então, a grande força de trabalho em torno de 70%. Falando sobre Montenegro, é um país que não pertence à União Europeia, mas eles adotam também o euro como moeda após a sua independência em 2006. Quando eles pertenciam ainda à Iugoslávia, o país experimentou uma rápida urbanização e industrialização. Foi apoiada na geração de energia hidroelétrica, na mineração, na indústria têxtil. Eles possuem ali na sua região grandes jazidas de níquel, de chumbo, de zinco, o que vai estar envolvendo eles na questão da metalurgia e também na questão da fabricação de automóveis. Quando eu falo sobre a Sérvia também, que faz parte dessa região aí, também é oriunda da antiga Iugoslávia, e na verdade a Sérvia até sofreu um processo de separatista, de Kosovo em torno de 1990, e isso fez com que ela fosse se recuperando lentamente de uma forma econômica, principalmente devido à quantidade de sanções econômicas internacionais que ela sofreu. A Sérvia também ela passou, através do seu governo aí por uma questão de reforma econômica, principalmente em questão de privatização e redução também dos gastos públicos,
Na verdade, hoje a economia da Sérvia é a 87ª maior do mundo. Eu estarei falando aqui sobre o Kosovo, mas oficialmente ele ainda pertence à Sérvia, tá? Ele não foi reconhecido por toda a comunidade internacional, tá? Como um país. Ele ainda depende muito da assistência estrangeira para financiar o seu processo de privatização de empresas estatais. Na verdade, o grande destaque da economia de Kosovo é a sua área de mineração com matérias-primas como zinco, chumbo, o níquel, cromo, ouro e principalmente aí também o carvão, né, que os deixa sendo a terceira maior reserva do continente europeu. E por fim, e não menos importante, o último país aí dentro da Europa Centro-Oriental, né, nesse setor da Península Balcânica, eu falarei sobre a Eslovênia, né, a economia da Eslovênia é atualmente a 75ª maior do mundo, se considerarmos seu produto interno bruto, nominal em torno de aproximadamente 54 bilhões de dólares. A Eslovênia, mesmo tendo sofrido uma crise econômica, né, durante a separação da Iugoslávia, ela acabou superando essa passagem da economia planificada para a economia de mercado. Possui, na verdade, um setor industrial muito favorecido pela infraestrutura e também pela mão de obra, e, na verdade, acaba se destacando por veículos transnacionais e também com produtos farmacêuticos químicos. Também se destaca na questão de montadoras de veículos, se destaca então na questão de eletrônicos, mas o setor de serviços ainda é o seu maior componente da economia. A Eslovênia é um país com muitas riquezas históricas, principalmente quando se fala da arquitetura medieval e barroca, né? Então, obviamente, nós temos alguns parques nacionais também, e isso aí atrai com certeza a questão do turismo, que vai ajudar muito na sua economia. Em relação à agricultura, a Eslovênia, ela produz o seu próprio alimento, tá? Na verdade, produz em torno de 4/5, né, de suas necessidades alimentares. Dentro dessa agricultura a gente tem grãos, cereais, beterraba, batata e outros tipos de frutas. Tem a silvicultura também, que é bastante importante para essa economia. Só que a Eslovênia acabou passando por um problema muito grande em relação à poluição que as indústrias causaram. Na verdade, facilitou o desenvolvimento de uma espécie de besouro que acaba reduzindo a qualidade de madeira deles. Bom, enfim, aí está então a nossa Península Balcânica. É isso aí, galera, e finalmente nós encerramos então essa unidade sobre a questão da economia da Europa. E agora eu quero convidá-los a estar encerrando essa unidade, fazendo então as atividades da página 30, ok? 30, na verdade, 31 e, deixa eu ver, não, somente 30 e 31, ok? Aqui vocês irão recordar um pouquinho sobre a questão econômica. Tem aqui um quadro que fala sobre o Brasil, sobre os dados socioeconômicos brasileiros. Vocês deverão pesquisar, deverão preencher esses quadros, tá? Fotografem e mande para mim. Então, página 30, página 31, valendo 2 pontos, ok? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, um grande abraço do Celão, um abraço bem saudoso, estou com muitas saudades de vocês, tá bom? Olha, por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Tchau! If you get to hear me now, now, now